O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 15, versículo 26, 16, versículo 4. O Evangelho diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, dando continuidade ao nosso aprofundamento ao Evangelho do dia, uma meditação um pouco do Evangelho do dia. É claro que aqui a gente não está dando aula de Evangelho, aula de Bíblia, A gente está falando um pouco, trabalhando um pouquinho o Evangelho de cada dia, e fazendo uma reflexão para a nossa vida também. Então, como eu disse, nós estamos fazendo uma sequência de alguns dias do Evangelho de João, que é o Evangelho próprio deste tempo agora, Nós estamos vivendo este tempo pascal, e nesse tempo pascal, esse Evangelho vai nos seguir até a semana de Pentecostes. Depois de Pentecostes, aí, quando entrarmos para o tempo comum da igreja, o Evangelho que vai ser lido é o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do ano A. Então tá. Nós estamos tendo uma sequência. Lá atrás começamos no capítulo 13, depois passamos para o capítulo 14, capítulo 15, E nós continuamos hoje, findando o capítulo 15, e vamos começar o 16. Jesus ainda está no contexto da despedida dele, Jesus está na última ceia. O contexto deste evangelho não alterou. O contexto deste evangelho ele não alterou, continua sendo o mesmo. Qual é a última ceia? O contexto é esse. Nós não podemos perder isso de vista. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Há uma despedida aqui. É como se ele estivesse falando de um testamento. Tem um tom assim meio de um testamento. É uma despedida que marca uma presença por toda a eternidade. Essa presença viva dele no meio de nós. É uma ausência, mas marcada por uma presença. É meio isso. Uma ausência que é marcada por uma presença. Parece meio estranho, mas não é estranho. É a mais pura verdade. Por quê? Porque é uma ausência daquele que vai se ausentar, porque ele sairá da presença dos discípulos fisicamente, retornará ao Pai, mas ele se tornará presença na vida dos discípulos na medida que vir sobre eles o Espírito Santo, porque este Espírito Santo, o Espírito da verdade, que virá sobre os discípulos em Pentecostes, ele revelará tudo aquilo que é a vontade do Pai, que durante toda a caminhada os discípulos ouviram de Jesus. Então, eles guardarão a sua palavra e continuarão fazendo esse processo de evangelização. Então, é uma presença, como eu disse, é uma ausência numa presença. Então, o evangelho de hoje começa lá no versículo 26, que é uma continuidade do evangelho que nós estamos ouvindo. Jesus disse, quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Aqui Jesus está nos lembrando que nós não podemos sair do contexto de que estamos celebrando. Ele está na última ceia. Ele está na última ceia e está se despedindo dos discípulos. Por quê? Porque ele sabe que ele vai morrer, ele vai ser entregue nas mãos dos grandes, ele será pregado numa cruz, morrerá, sofrerá tudo aquilo que nós sabemos, vai morrer, mas será ressuscitado. E ao ser ressuscitado, Jesus enviará sobre os discípulos o Espírito Santo. Lembremos que a igreja nos ensina, porque às vezes nós, por não conhecermos muita coisa dos ensinamentos bíblicos, então, por nós lermos assim, de uma forma corrida, só mesmo na liturgia, ou não termos um aprofundamento teológico, ou não estudarmos, de acordo com aquilo que são os ensinamentos da igreja a partir da teologia. Então, Jesus,
Todos os acontecimentos que são narrados, que a gente ouve sobre a presença de Jesus após a sua ressurreição, dá a entender que Jesus ficou com os discípulos, e a gente já ouviu isso, com certeza, você já deve ter ouvido isso na liturgia, algum padre falando, ou algum livro falando sobre isso, né? Que na liturgia nós celebramos durante 40 dias Jesus aparecendo aos discípulos, e depois em sequência, né, Pentecostes. Então 50 dias após, né, a Páscoa vem Pentecostes, mas 40 dias, né, durante 40 dias, Jesus aparece aos seus discípulos. Nós vivemos isso no tempo pascal. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos esquecer que a teologia nos ensina que todos os acontecimentos que ocorreram nesse período pascal, eles ocorreram, não foi na verdade 40 dias. Por que 40 dias? Porque 40 dias é um número simbólico. Não é? Jesus não ficou durante 40 dias, na verdade, 40 dias aparecendo aos discípulos. Todos os fatos ocorridos ocorreram de uma forma muito rápida, como se condensasse tudo em um dia só. Como se o mistério que nós celebramos fosse paixão, morte, ressurreição e ascensão. E não fosse só um desligamento, assim, um distanciamento no sentido de que ele morreu e ressuscitou. Depois da sua ressurreição, ele ficou aparecendo para os discípulos durante 40 dias. Então, isso é só um número simbólico. Na verdade, Jesus não apareceu durante 40 dias. É como se nós pudéssemos condensar esses 40 dias litúrgicos que nós celebramos, que é o tempo pascal, em um único dia, porque todos os fatos ocorridos da ressurreição de Jesus, após a ressurreição de Jesus, se condensam em um único dia. E tudo isso acontece, e Jesus relembra aos seus discípulos, por quê? Porque na verdade ele já tinha falado tudo isso antes. Então, os acontecimentos após a sua ressurreição se dão condensado em um único dia, até a sua subida aos céus. Então, quando ele está aqui falando com os discípulos na última ceia, Jesus está falando do Espírito Santo. Ou seja, ele vai subir ao Pai. Nós vamos celebrar a ascensão. Então ele está falando da ascensão. Eu vou subir ao Pai. Não vou estar mais presente com vocês fisicamente. Mas virá o Espírito Santo sobre vós, o Espírito da verdade. E esse Espírito, né, que ele chama aqui, que é muito bonito essa palavra que Jesus usa aqui, né? Quando vier o defensor. Quem ouviu a minha homilia domingo, com certeza ouviu o padre explicando isso aqui. Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então, o defensor. Por quê? Até então, quem é que estava defendendo os discípulos? Jesus. Por quê? Porque enquanto ele está presente com eles, essa presença física, Jesus dava todas as orientações necessárias e era ele que respondia os questionamentos, era ele que batia de frente com todas as autoridades, né? Era aquele que estava ali, meio que ensinando tudo aos seus discípulos. Olha, é desta forma que vocês deverão agir. E aí depois, quando ele se despede dos discípulos, então ele diz assim, olha, quem é o defensor que vai vir sobre vós? Por isso que ele diz assim, quando vier o defensor, quem ouviu o evangelho de domingo vai lembrar que ela diz, o novo eu enviarei, eu pediria ao meu Pai, olha, no evangelho de domingo ele diz assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro defensor. Um outro defensor. Então significa o quê? Que Jesus era o defensor naquele momento, enquanto presença física junto aos discípulos. Mas aí ele diz, enquanto virá um novo defensor, um outro defensor, e esse defensor se chama Espírito da Verdade, ou nós podemos traduzir claramente que é o Espírito Santo de Deus. Então ele diz assim, olha, quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então, ou seja, esse Espírito Santo, ou Espírito da Verdade, o outro defensor que Jesus enviará em nome do Pai, pedindo ao Pai, e ele será enviado sobre os seus discípulos, Jesus está dizendo, olha, quem vai vos defender de tudo será ele. Por quê? Porque ele é a presença clara de Jesus no meio
dos seus discípulos. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. E aí nós não podemos esquecer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. São três pessoas, mas um único Deus. Então esse novo defensor é o próprio Deus, o Espírito Santo, que é Deus, que se fará presença no coração, na vida dos discípulos. Domingo, Jesus lembrava aos discípulos, olha, ele estará ao vosso lado e estará dentro de vós. Por quê? Porque ele vai instruir as palavras certas no momento certo e na hora certa para eles falarem. E também será ele que estará defendendo os discípulos de todas as maldades à volta deles. E dando coragem, impulsionando os discípulos para continuarem fazendo o caminho do discipulado, ou seja, do caminho que Jesus fez aqui na terra para levar adiante esta verdade ao mundo. E por isso Jesus deixa bem claro, o defensor. E aí ele continua, ó, no versículo 27. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Olha aqui, novamente Jesus dizendo, olha, esse defensor que virá, esse novo defensor que virá, né, esse outro defensor que virá, ele virá sobre vós. Por quê? Porque enquanto eu estava convosco, vocês estavam comigo, e eu defendia vocês em tudo. Agora, não estarei mais na presença física, mas eu estarei na presença do Espírito, porque continuaremos defendendo. E vocês serão capazes de fazer o que? Dar testemunho da verdade. O Espírito da verdade dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho de quem? Da verdade que é Jesus. E que eles viveram com ele nessa caminhada. Então, por isso Jesus diz, ó, porque desde o começo vocês estáis comigo. Capítulo 16, versículo 1. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Aqui nós não podemos perder o ponto de partida. Qual é o ponto de partida desta fala de Jesus, concluindo e iniciando o capítulo 16, concluindo o capítulo 15 e iniciando o capítulo 16? Qual é o ponto de partida que eu e você não podemos esquecer, que o padre falou em praticamente quase todas as reflexões à tarde? Capítulo 14, versículo 1. Tendes fé em mim, tendes fé em Deus. Por quê? Não perturbes o vosso coração. Está lá no capítulo 14, versículo 1, que nós ouvimos aqui. Não perturbeis o vosso coração. Tendes fé em Deus e tendes fé em mim. Olha, Jesus retorna aqui no capítulo 16, versículo 1. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Por que Jesus está retornando isso? Para lembrar, olha, tudo isso que eu estou dizendo a vocês foi para que vocês permanecessem tendo fé. E a fé de vocês não se abalasse. Não se abalasse por quê? Porque muitas coisas viriam. Muitas coisas aconteceriam. Eles veriam acontecer muitas coisas. Como eles viriam a morte de Jesus. Toda a entrega de Jesus ali. Então, e depois disso tudo, eles viriam que Cristo ressuscitado iria fazer com que eles fizessem muitas coisas. E eles, seguindo os passos de Jesus, dando testemunho de Jesus, eles seriam mortos, eles seriam entregues, eles seriam perseguidos, eles seriam humilhados, eles seriam maltratados, eles seriam julgados diante de tribunais. Então, Jesus está dizendo para eles, olha, não perturbeis o vosso coração. Vocês não estarão sozinhos. Lembra que domingo Jesus disse isso. Eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Por quê? Porque eu enviarei sobre vós o defensor, o advogado, o paráclito. Esse paráclito significa defensor, advogado. Então, ou seja, aquele que vai intervir, aquele que vai nos auxiliar em tudo. Isso é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs. E aí, por isso ele diz aqui no capítulo 16, versículo 1. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Jesus está preparando os seus discípulos. Olha, a fé de vocês não podem ser abaladas quando começarem a ver essas coisas. Porque eu estou dizendo isso antecipadamente. Tudo que vai acontecer é para que se cumpra a vontade de meu Pai. Está no projeto de Deus. Então eu estou fazendo a vontade do meu Pai e estou avisando tudo isso a vocês antecipadamente para que vocês, na hora que acontecerem, não se desesperem, não perturbeis o vosso coração. E aí ele continua.
Ó, aí ele diz aqui o que vai acontecer com seus discípulos. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar presente, prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conhecerão o Pai e nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Isso aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante. Muito importante para nós entendermos. Então Jesus está avisando aos seus discípulos, olha, eles vão expulsar vocês da sinagoga e virá a hora. Isso aqui é impressionante. O Evangelho de João, um outro dado importante que nós precisamos aprender, talvez você, não sei se alguns de vocês talvez já devem ter ouvido isso ou aprendido isso em algum momento da vida de vocês, ou se não aprendeu, vão aprender agora. O Evangelho de João, ele é conhecido também como o Evangelho da hora. Por quê? Porque constantemente no Evangelho de João fala-se da hora. Por que da hora? A hora é a hora da morte, da crucificação de Jesus. Ainda não chegou a minha hora. Em Bodas de Caná, capítulo 2, quando Maria vai até Jesus e fala com ele sobre a questão do vinho, Jesus fala para ela assim, ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. Jesus está falando o quê? Qual é a hora que não chegou? É a hora em que ele seria glorificado. A cruz. Então, quando ele diz aqui, ó, eu vos digo isto, ó, expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Ou seja, da mesma forma que aconteceu com os discípulos, com Jesus, na hora em que ele foi crucificado, que ele foi entregue, morto na cruz, e que os judeus que estavam fazendo isso acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. Por quê? Porque eles não aceitavam Jesus como o Filho de Deus. Então eles estavam matando Jesus desta forma, ou seja, pregando Jesus na cruz. Eles estavam pregando Jesus na cruz, realizando tudo aquilo, porque eles acreditavam que Jesus estava burlando a lei deles. E a lei dada por Deus. Então eles achavam que estavam prestando culto verdadeiramente a Deus. Ao fazer isso, eles estavam protegendo o quê? A fé que eles devotamente tinham na sua tradição, nas suas leis do Antigo Testamento. Lembre-se que em um momento eles vão entregar Jesus, né? Falar com Pilatos, aí eles falam assim, este homem, né, se passa por Deus, né? Se passa por Filho de Deus. Está blasfemando contra a nossa fé, contra a nossa religião, contra a nossa tradição. Então, ou seja, eles estão realizando em Jesus assim, estão fazendo e acreditando que eles estão fazendo porque eles estão defendendo verdadeiramente a fé em Deus, que eles estão prestando um culto verdadeiro a Deus. Realizando isso, eles estão realizando o quê? A vontade de Deus. Só que eles se enganaram, né? E da mesma forma que eles fizeram com Jesus, Jesus está alertando aos discípulos, olha, eles vão fazer com vocês também. Porque Jesus também foi expulso da sinagoga. Jesus também foi expulso de Cafarnaum, lembra? Ele foi expulso. Eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Então, da mesma forma como aconteceu com os discípulos, com Jesus, vai acontecer com os discípulos. Jesus está dizendo, olha, esse é o caminho que vocês vão seguir. Eles vão expulsar vocês da sinagoga e haverá um momento, uma hora, igual aconteceu comigo, no dia da hora, né? Em que eles também vão achar que estão fazendo isso com vocês, porque estão prestando culto a Deus. E aí, concluindo, né, Jesus diz assim, agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Então, estavam completamente cegos e incapazes de enxergar em Jesus verdadeiramente o Filho de Deus que revelava a eles a presença de um Deus que é Pai e que vem ao mundo, se faz igual a eles, próximo deles, para revelar a verdade e mostrar o caminho de volta para a casa do Pai. E aí Jesus conclui dizendo assim no versículo 4, eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Olha, que isso é espetacular, como eu disse novamente. No Evangelho de João, ele é conhecido como o Evangelho da hora.
Por que o evangelho da hora? Ou o evangelho dos sinais? Porque no evangelho de João nós não usamos a palavra milagre. Quando Jesus realiza bodas de Caná, a ressurreição de Lázaro, nós usamos como sinais. Você pode reparar que o evangelho de João, ele vai falar isso em vários momentos. É o evangelho dos sinais. São os sinais da presença de Jesus, os sinais do ressuscitado, os sinais de cura, de milagres, de prodígios. São sinais e não milagres em si. Essa nomenclatura não é expressa tão no livro de João, porque justamente essa é a intenção. Falar do livro dos sinais ou livro da hora. E aí, no versículo 4 que nós lemos aqui, né? Finalzinho do evangelho, no capítulo 16, versículo 4, Jesus conclui o evangelho dizendo: olha, eu vos digo isso para que vos lembreis. Então, não esqueça, eu estou dizendo isso, de que eu o disse. Quando chegar a hora, que hora? A hora da morte de Jesus na cruz, que ele será entregue totalmente morto, e que ele ressuscitar, e que ele for embora, porque isso é um conjunto, é um ciclo, né? Nós celebramos na igreja, e eu gosto de lembrar isso, porque às vezes as pessoas esquecem disso e acham que o que nós celebramos na igreja se resume à paixão, morte e ressurreição. Só que se você for olhar lá nos ensinamentos da igreja e na própria liturgia eucarística, ou seja, no missal, quando você vai rezar a oração eucarística 3, preste atenção quando o padre estiver rezando a oração eucarística 3, o padre fala da conclusão do ciclo. Celebramos, deixa eu pegar aqui, vou ler para vocês o que diz na oração eucarística 3. Olha o que Jesus fala, o que nós falamos na oração eucarística 3. Ó. Depois que o padre faz a consagração, na continuação da oração eucarística, ele fala assim, ó: celebramos agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Aqui o padre está dizendo o quê? O mistério da nossa fé. Nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus e ascensão aos céus. Nós não celebramos somente a paixão, morte e ressurreição. Nós celebramos a paixão, morte e ressurreição e ascensão. Esse é o ciclo. Esse é o ciclo. Pode reparar isso. Por quê? Porque olha o que nós vamos celebrar domingo que vem. A ascensão. Pentecostes já está meio que fora deste tempo pascal, não no sentido assim de, padre, então tá fora? Não. Fora no sentido do mistério que nós celebramos. Por quê? Porque Pentecostes já acontece 50 dias depois, daí uma semana depois que Jesus sobe aos céus, ou seja, que nós celebramos na liturgia a ascensão de Jesus, aí nós celebramos Pentecostes. Claro que aí se conclui o tempo pascal. É claro, é fato. Mas esta presença de Jesus, ou seja, esse ciclo que nós celebramos, ele começa com a paixão, que é a sexta-feira, a morte, né, que fica entre a sexta e o sábado, né, sexta, sábado e domingo a ressurreição e a ascensão. É como se fosse um ciclo, como eu disse. Por isso que eu digo que não foram 40 dias de presença no meio dos discípulos. Foi uma presença rápida. Todos os fatos ocorridos no Evangelho não se deram em vários dias, mas eles se deram basicamente em um único dia. Ele morreu, ele ressuscitou, né? Ele morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo, apareceu aos discípulos no mesmo dia, realizou todas as coisas no mesmo dia e ascendeu aos céus, ou seja, subiu aos céus. E esse é o mistério que nós celebramos. Só que, claro, que liturgicamente nós estamos fazendo uma adequação na nossa liturgia para celebrarmos melhor e entendermos melhor todos os grandes feitos ocorridos no tempo pascal. Então, concluindo este evangelho, Jesus deixa bem claro para os seus discípulos: olha, estou dizendo tudo isso a vocês, por quê? Porque é preciso que vocês, nesse momento, entendam isso. Que lá na frente vocês vão ter que lembrar. Quando estiver acontecendo, lembrem-se que eu já disse que na hora, e eu volto a dizer, a hora que Jesus está dizendo aqui é a hora da sua morte, da sua paixão, da sua entrega na cruz, da glorificação do Pai, da ressurreição dele e da sua ascensão. Para que tudo isso que aconteça, eles possam entender que a partir disso, né, a vinda do Espírito Santo seria um marco para eles de um novo
início de caminhada. Seria uma caminhada que seria transformada e vivida por eles na presença. Que presença? Na presença do Espírito Santo. Este Espírito Santo, que é Deus, que é a presença do próprio Cristo no meio dos seus discípulos. Amém? Então, esse é basicamente o ensinamento um pouquinho desse evangelho de hoje, uma reflexão desse evangelho de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Quando vocês não compreenderem o que o padre falar, pode fazer perguntas, tá bom? Porque às vezes o padre vai falando e eu não sei se de repente vocês entenderam o que o padre falou. Quando vocês não entenderem alguma coisa, vocês perguntam, tá bom? Pra gente poder tirar as dúvidas. Porque às vezes o padre fala e eu não sei como é que tá chegando aí no entendimento de vocês, né? Mas enfim, é esse basicamente o ensinamento deste evangelho de hoje, né? É uma explicação deste evangelho de hoje. Então, o que nós podemos tirar para a nossa vida? Isso mesmo. Nossa, Mara Ruth, você foi perfeita na sua reflexão. Isso mesmo. Não podemos em momento algum, porque as tentações virão, as perseguições virão, as dificuldades virão, como nós estamos enfrentando agora. Mas isso não pode nos fazer perder a fé e nem deixarmos de crer. Por quê? Porque se eu creio em Jesus e se eu vivo aquilo que a sua palavra nos fala, que ele nos orientou na sua palavra, então não tenho por que temer, não tenho por que ficar temendo essas coisas que aconteceram a mim. Não precisarei perder a minha fé em momento algum, mas pelo contrário, reavivarei cada dia mais. Por isso que nós, não só da renovação carismática, mas mais comum na renovação carismática, né? Muitos pedem, né? Fazem aquele momento de oração pedindo ao Espírito Santo. Eu também faço, claro, né? A gente ergue os braços e começa a pedir, vem Espírito. Porque na verdade o que a gente está pedindo? É que reacenda cada vez mais em nós essa presença, essa fé em Jesus Cristo. Por isso que nós pedimos a ação do Espírito Santo. Porque na verdade, quando você é batizado, você já recebeu o Espírito Santo. Quando você é crismado, você confirma a sua adesão a Jesus Cristo e o seu caminhar como discípulo para o serviço, para a missão. Impulsionado por quê? Pelo Espírito Santo. Agora o sinal que você recebe é na testa. Quando você é crismado, você recebe um sinal na testa. Por quê? Porque agora você está pronto para a missão. E continuamente nós devemos pedir, orar sem cessar, como diz São Paulo, pedindo o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é Ele quem vai nos direcionar e fazer, né, essa caminhada mais confiantes em Deus. Então, é isso mesmo, Rico. É verdade. É verdade. É isso mesmo. Mas essa é a intenção, né? Fazer com que a gente mergulhe, né, nessa palavra dessa forma, entendendo, né, compreendendo mais profundamente aquilo que o Senhor está querendo falar conosco. Então, quando a gente percebe que a gente é tentado, que a gente está com dificuldade no meio do caminho, a gente não pode perder a fé, a gente tem que continuar crendo e esperando no Senhor. Por quê? Porque não estamos sozinhos, não somos órfãos, temos o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo dentro de nós. E este Espírito Santo que nós recebemos, nós temos que pedir ele constantemente. Reaviva, reacenda. Por isso que a gente canta, como eu disse, por isso que a gente canta essas músicas do Espírito Santo que são belíssimas. Que ela sempre tem a intenção de fazer o quê? Não é fazer com que a gente ergue os braços e tal, assim, pedindo o Espírito Santo, mas muitas pessoas meio que confundem, né? É como se elas estivessem pedindo que viesse de novo o Espírito Santo de uma forma como veio em Pentecostes do céu. Mas na verdade o Espírito Santo já está em nós. Então nós devemos que fazer o quê? Não tem nenhum problema você erguer as mãos para fazer as suas orações e pedir o Espírito Santo. Mas é permitir que esse Espírito Santo que já está em nós, quando você canta, vem Espírito, vem, aviva o Brasil com a tua unção, assim aviva o meu coração com a tua unção. Então você está pedindo, reacenda mais uma vez, aquilo que eu já recebi uma vez, que está meio adormecido ali no canto. Então reacenda, acenda de novo o fogo do meu coração, da fé, para dar testemunho dessa verdade, para continuar seguindo, para fazer esse caminho do discipulado valer na nossa vida. Então, por isso que São Paulo diz, né, que existe em nós, que clama, né, eu esqueci agora a passagem que eu acho que é Gálatas. É Gálatas ou Colossenses, não me recordo agora, que ele fala bem assim, que porque tem um Espírito que clama em nós, Abba Pai, né? Ou seja,
Nós estamos pedindo ao Pai, né, que nos envie esse Espírito Santo. Mas assim, não é nos enviar no sentido de que mais uma vez ele tem que enviar. Não, porque como é que ele vai enviar de novo se já está em nós? Então, se já está em nós, o que nós temos que fazer é pedir que ele reacenda em nós, reaviva a nossa caminhada, reaviva a nossa adesão a Jesus Cristo. Então, acho que é isso, né? Então, mais uma vez, obrigado, né, pela atenção de todos vocês. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos rezando. Deus abençoe. Tire a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, vossas famílias, sobre cada um. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Francisco de Assis. Sobre todos aqueles que se encontram dentro de hospitais, aqueles que perderam seus entes queridos, os nossos aniversariantes e todos aqueles que estão pedindo uma bênção especial nessa tarde. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, boa tarde, bom descanso. Até amanhã, 3 horas da tarde, tá bom? 3 horas da tarde. Deus da misericórdia e reflexão do Evangelho do dia. Tchau, fique com Deus, Deus abençoe.